a todos, eu sou a aluna Kevin, do curso de Física Médica da Universidade Federal de Uberlândia, e hoje eu vou fazer uma apresentação relacionada à revisão bibliográfica sobre doses pediátricas em procedimentos de radiologia intervencionista. Orientadora e coautora foi a professora doutora Ana Paula Perini, os coautores foram o professor Dr. Luiz Pereira Neves e o professor William de Souza Santos. Aqui nós vamos ter o sumário, e esse vai demonstrar como que essa apresentação foi dividida. Primeiramente, começaremos pela introdução, depois materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão, agradecimento por fim as referências que foram utilizadas. Partindo para a introdução, vou falar um pouquinho sobre o que é o procedimento de radiologia intervencionista. Esse é um método utilizado na medicina menos invasivo quando comparado a procedimentos incisivos, e ele utiliza imagens feitas em tempo real que auxiliam o médico intervencionista a guiar catéter, agulha ou qualquer outro instrumento que ele esteja utilizando para realizar esse procedimento até a área de interesse. Como eu já falei anteriormente, esse método utiliza imagens feitas em tempo real com auxílio de equipamentos como raio-x fluoroscópio, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom, sendo o raio-x fluoroscópico um dos mais utilizados. Esse, juntamente com a tomografia computadorizada, utilizam radiação ionizante para poder processar a imagem, para poder realizar essa imagem. Esse tipo de procedimento vem crescendo também bastante na área da cardiologia, da hepatologia e da neurologia. Aqui nós temos um procedimento de radiologia intervencionista em um paciente pediátrico. Agora, falando um pouco mais sobre esse tipo de procedimento, na área da pediatria. Esse grupo etário apresenta determinadas singularidades comparado a outros e por isso é necessária uma maior atenção. Algumas dessas singularidades, no caso, poderiam ser ressaltadas como alta radiosensibilidade. A criança está em fase de desenvolvimento e com isso há uma alta taxa de reprodução celular. Quando há a utilização da radiação ionizante, essa pode causar algum dano na estrutura celular ou até mesmo no material genético. Como há essa alta taxa de reprodução celular, fica mais complexo para essa célula reparar esse dano, sendo mais fácil replicá-lo. Isso torna o paciente pediátrico mais radiosensível. Também há alta expectativa de vida desses pacientes. O paciente pediátrico vai ser irradiado na infância, e caso venha a ocorrer algum dano, algum efeito colateral devido à utilização dessa radiação ionizante, ele vai ter um maior tempo de vida para desenvolver esse efeito. Quando comparado a um adulto que já vai ser irradiado um pouco mais velho e caso venha a desenvolver algum efeito colateral, terá um menor tempo de vida para expor esse. Pensando nesses efeitos, eles podem ser do tipo determinísticos ou estocásticos. O determinístico é aquele que necessita de um limiar de dose para ocorrer, e com o aumento da dose, aumenta a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano. Alguns exemplos seriam, no caso, a catarata, o eritema, a necrose tecidual, a epilação e a escamação. Contrapartida do efeito estocástico é aquele que não necessita de um limiar de dose para ocorrer, ele pode ocorrer até mesmo para baixas doses de radiação. O aumento da dose aumenta a probabilidade de ocorrência desse dano, mas não vai aumentar a severidade. Um exemplo, no caso, poderia ser o câncer. Pensando nisso, sabe-se que esses pacientes pediátricos correm um risco 3 vezes maior de virem desenvolver algum efeito colateral devido à utilização dessa radiação ionizante quando comparado aos pacientes adultos. Pensando nisso, é necessário que haja a otimização desse processo, visando o bem-estar do paciente e da equipe médica, mas ao mesmo tempo também mantendo a qualidade do exame e do diagnóstico, ou seja, seguindo basicamente o princípio ALARA, as low as a reasonable achievable, tão baixo quanto razoavelmente execuível. Passando agora para a parte de metodologia. O trabalho desenvolvido foi uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para que essa pesquisa fosse feita, foram selecionados artigos e materiais científicos relacionados ao tema. Essa pesquisa desses artigos e materiais foram feitas na plataforma Google Scholar e foram utilizadas palavras-chave como pacientes pediátricos, doses efetivas, dose absorvida e dosimetria. Para o critério de seleção desses artigos e materiais científicos, foi-se feito que eles deveriam apresentar pacientes que estavam na faixa etária pediátrica, deveriam conter procedimentos que utilizassem radiologia intervencionista, deveriam conter também dados de dose efetiva e também deveriam ser publicados entre os anos de 2000 e 2021. Passando agora para a parte de resultados e discussão. Nessa parte foram escolhidos alguns dados dos artigos selecionados previamente, e esses dados foram, como por exemplo, a idade do paciente, tipo de procedimento, dose efetiva, tempo de exame, tensão do tubo e corrente. Esses dados foram colocados em uma tabela para uma posterior comparação de seus valores e uma análise geral. Aqui nós vamos ter essa tabela e foram colocados esses dados para comparação, e primeiramente nós vamos fazer uma comparação desses dados em específico.
é o valor de dose efetiva para os procedimentos que foram realizados na região da cabeça, tórax e abdômen, que utilizaram projeção posterior, anterior e lateral. Depois, nós vamos fazer uma comparação entre os valores de dose efetiva total. Então, primeiro partindo para essa comparação aqui, nós vemos que aqui nós temos o maior valor de dose efetiva grifado para esse tipo de procedimento, e aqui nós temos os menores valores de dose efetiva grifados para esse tipo de procedimento. Aqui nós vamos ter 3 valores que vão ser somente modificados na última casa decimal, tendo um valor muito aproximado. Então, agora fazendo a análise dessa parte da tabela, chegou-se à conclusão de que o maior valor de dose efetiva foi obtido no trabalho de Mixes, e esse foi de 1,1, mais ou menos 0,10 milisievert. Ele foi apresentado no procedimento de fluoroscopia que utilizou a projeção lateral e foi realizada na região do abdômen. Os pacientes que foram submetidos a esse tipo de procedimento estavam na faixa etária dos 10 anos. Os parâmetros técnicos que foram utilizados foram um tempo de exame de 10 minutos, uma corrente de 15 a 100 mA e uma tensão do tubo de 64 a 80 kV. Em contrapartida, o menor valor de dose efetiva foi obtido no trabalho de Laia, e esse foi de aproximadamente 0,007 milisievert. Ele foi obtido no procedimento de fluoroscopia que foi realizado na região da cabeça. As projeções que foram utilizadas foram a posterior, anterior e a lateral, e os pacientes que foram submetidos a esse tipo de procedimento estavam na faixa etária de 5 e 10 anos. Os parâmetros técnicos que foram utilizados foram um tempo de exame de 10 minutos, a tensão do tubo e a corrente não foram informados. Agora, analisando de uma maneira geral essa parte, notou-se que os exames de fluoroscopia e que utilizavam projeção lateral, eles contribuíram com maiores valores de dose efetiva quando comparado àqueles que utilizavam a projeção posterior anterior ou então ao exame de angiografia de subtração digital. Voltando à primeira parte dessa tabela, para agora analisarmos o valor de dose efetiva total, vemos que nessa primeira parte da tabela temos o menor valor de dose efetiva total. Passando agora para a parte final da tabela, nós aqui temos grifado o maior valor de dose efetiva total. Agora será feita a análise desses. O maior valor de dose efetiva total foi apresentado no trabalho de Plus, e esse foi de 5,4 até 10,30 milisievert, e ele foi encontrado no procedimento de persistência do canal arterial. Os parâmetros técnicos que foram utilizados foram um tempo de exame de 8 a 21 minutos, sendo que o valor da corrente e da tensão do tubo não foram informados. Em contrapartida, o menor valor de dose efetiva foi obtido no trabalho de Ward, e esse foi de 0,002 milisievert. O procedimento foi cintilografia com radionuclídeos, que utilizou feixe contínuo. Os pacientes que foram submetidos a esse procedimento estavam na faixa etária de 0 a 8 anos. Os parâmetros técnicos que foram usados foram um tempo de exame de 1,91 minutos, a tensão do tubo de 70 kV e a corrente novamente não foi informada. Passando agora para a parte da conclusão. Como eu já disse anteriormente, os pacientes pediátricos que são submetidos aos procedimentos de radiologia intervencionista, eles apresentam determinadas singularidades, então por isso requerem uma maior atenção. Algumas dessas singularidades são a alta radiosensibilidade e a expectativa de vida. Somado a isso, esse tipo de procedimento vem crescendo bastante nessa faixa etária, tendo em vista que esse é um grupo de alto risco cirúrgico. Então, como uma segunda via, uma cirurgia incisiva, vem sendo feito bastante procedimento de radiologia intervencionista nessa faixa etária. Juntamente com isso, sabemos que os parâmetros técnicos influenciam diretamente o valor de dose efetiva que esse paciente vai receber. A tensão do tubo, ao ser aumentada, você vai estar aumentando o poder de penetrabilidade do feixe. Você aumentar a corrente do tubo, você vai estar aumentando o número de fótons. E os fótons, eles vão aumentar, consequentemente, a dose que o paciente vai receber. Também, ao aumentar o tempo de exame, você vai estar aumentando o tempo ao qual o paciente está sendo exposto àquele feixe de radiação ionizante, aumentando também, consequentemente, o valor de dose que esse vai receber. Pensando nisso, é necessário que haja otimização desse processo, pensando no bem-estar da equipe e principalmente do paciente, mas ao mesmo tempo também seguindo e mantendo um exame de qualidade e um diagnóstico também, basicamente seguindo o princípio ALARA. Pensando nisso, é necessário que haja estudos como esse que fazem levantamento sistemático de valores de dose efetiva, aos quais os pacientes pediátricos são submetidos em procedimentos que utilizam radiologia intervencionista. Aqui nós temos o agradecimento do professor Dr. Luz Pereira Neves, à bolsa de estudo oferecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas nesse trabalho
E aqui, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. E aqui eu tenho meu e-mail, caso queira entrar em contato para alguma dúvida.